Olá, me chamo Décio Cavalcante e junto com Jonas Freire iremos apresentar sobre o PET, Planejamento Estratégico de TI, da Superintendência de Tecnologia da Informação da ANAC. Pode passar. Bem, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela é responsável pela regularização, supervisão e fiscalização das atividades do setor de aviação civil e da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no Brasil. Pode passar. Bem, o PET ele é um instrumento de planejamento que demonstra as diretrizes estratégicas que a TI ela deve estar alinhada. E o resultado desse processo de construção do PET da ANAC, ele culminou em uma construção dos objetivos, indicadores e metas de maneira ampla que demonstram a estratégia de TI para o tempo de 4 anos, né? Nesse documento em específico de 2016 até o de 2019. Pode passar. Bem, sobre as diretrizes estratégicas, um fator relevante no contexto da criação desse PET é que ele está fundamentado na proposição de medidas e ações que também atendem às diretrizes estabelecidas pela Estratégia de Governança Digital, que é o EGD, que é um documento implementador da política de governança digital, instituído pelo Decreto 8638, de 15 de janeiro de 2016. Essa publicação ela apresenta um conjunto de estratégias, objetivos e metas que indicam para o aprimoramento institucional dos órgãos que compõem o CISP, que é o Sistema Integrado de Segurança Pública. Ele contém os órgãos do governo federal relacionado à segurança pública. E a versão atual do EGD, ela traz 9 princípios que direcionam as atividades de governança digital na administração pública federal. E elas são foco nas necessidades da sociedade, abertura e transparência, compartilhamento da capacidade de serviço, simplicidade, priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital, segurança e privacidade, participação e controle social, governo como plataforma e inovação. Pode passar. Bem, como identidade organizacional da STI dentro da ANAC, ela traz como missão promover tecnologia da informação com excelência e inovação, de forma a viabilizar a integração, gestão do conhecimento e inteligência organizacional para a ANAC. Como visão, ele tem de ser reconhecida como parceira estratégica e pela excelência na prestação dos serviços de TI. E como os valores da STI, da ANAC, além de reforçar seu compromisso com os valores da organização, o planejamento estratégico, ele tem de fortalecer os seguintes pontos. São 3. Que é acreditamos que a tecnologia da informação é estratégica para a instituição. Segundo ponto, buscamos a satisfação dos nossos clientes. E terceiro ponto, valorizamos as relações interpessoais e a integração entre as equipes. Pode passar. Pode passar o slide. Aí. Sobre o diagnóstico situacional. A STI, ela apresenta esse diagnóstico através do SWOT, que é a sigla em inglês Strengths, Weakness, Opportunities e Threats, né? Que traduzindo para o português são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O PET, ele traz isso em forma justamente de diversos pontos dentro desses 4 quadros,
E então eu vou informar 2 pontos de cada um desses quadros, porque senão vai ficar muito. Não vai caber dentro da apresentação a quantidade de pontos. Mas vamos lá. Como forças, né? Ele apresenta aqui alguns dos pontos. Instrumentos de planejamento de TI, entre eles o próprio PET e PDTI, consolidados e com transparência em seu processo de elaboração. E outro ponto seria a área de governança de TI estruturada, atuante e alinhada às melhores práticas de mercado e da administração pública. Então, esses são os pontos fortes da STI. Como fraquezas, temos os pontos ausência de gestão eficaz do conhecimento e ausência de gestão e controle de demandas, tais como níveis de serviço, capacidade de atendimento, metodologias específicas, critérios de priorização e ferramentas. E aqui, como oportunidades, são trazidos os pontos movimento de governo aberto e outro ponto desenvolvimento descentralizado. Outras áreas com bons conhecimentos em TI, aproveitamento de sistemas departamentais para uso institucional. E aqui, como ameaças, eles trazem dentro do ponto a desalinhamento entre os processos da STI e o desenvolvimento descentralizado e mudanças de padrões tecnológicos. Agora está com o Jonas. Obrigado, Décio. Bom, seguindo aqui, para a próxima etapa, né? Seguindo o escopo criado pela própria ANAC do PET, eles começam a falar acerca de objetivos estratégicos. E esses objetivos estratégicos, né, eles derivam das diretrizes desses outros documentos que Décio citou anteriormente. E esses objetivos estratégicos, que são 11, tá? Eles se caracterizam, né, eles se categorizam nessas 4 áreas aqui, macro áreas, né? Que também é chamado de perspectivas. E aí, inicialmente, nós temos a categoria de recursos financeiros, onde a ideia disso é justamente tratar sobre os assuntos financeiros mesmo da corporação. Aprendizado e crescimento, que trata do desenvolvimento do recurso humano, né, do capital humano, o aprendizado de novas técnicas por parte das pessoas que já fazem parte de TI, e também o crescimento desse setor. Então, todo o processo de concursos públicos, né, de adição de novas pessoas por terceirização, está relacionado com essa categoria. Processos internos, como o nome já diz, né, trata dos processos internos, então todos os objetivos estratégicos relacionados com os processos propriamente ditos do setor de TI ficam aqui. E por fim, a NAC, né, que é objetivo estratégico que trata da interface do setor de TI, né, da ANAC com o resto da agência. Então, aqui nós temos, a gente pode ver aqui alguns exemplos, tá? Garantir a efetividade da prestação de serviços de TI. Isso aqui é um objetivo estratégico para esse setor, né, para essa categoria. Processos internos, aqui nós temos como exemplo, garantir níveis satisfatórios de segurança da informação no âmbito da TI. Então, a ideia é que você tenha esses requirements, né, para serem alcançados. Então, o objetivo estratégico é garantir esse tipo de segurança em todo o setor, né, de tecnologia da informação. Outra questão aqui, por exemplo, é aprimorar o modelo de comunicação e transparência, né, da Superintendência de Tecnologia da Informação, todas as questões relacionadas à TI, tudo isso funcionar de uma forma melhor, né, no que tange a comunicação e também a transparência. Então, aqui passando a próxima etapa, que são os indicadores e métricas, tá? O planejamento estratégico, né, o PET da ANAC, ele apresenta os indicadores e as métricas de forma atrelada aos objetivos. Então, ele lista os objetivos e lista os indicadores atrelados àqueles objetivos. Tanto como os indicadores, como as métricas, né, as metas a serem alcançadas e as iniciativas, né, ou ações. Então, aqui nós temos um exemplo
um exemplo, né, de como o PET é organizado, né, mostra essas informações, se relacionam. Aqui em cima a gente consegue ver a perspectiva, né, que está atrelada a processos internos, fala aqui do objetivo estratégico e da sua descrição. Ele mostra também a referência de onde aquele objetivo estratégico surgiu, os indicadores relacionados a esse objetivo estratégico. Tá? Aqui à direita a gente consegue ver as metas. Então, como o Décio falou, são 4 anos, 2016 a 2019, o escopo, né, do documento. E a cada ano existe um conjunto, né, de metas definidas para aquele indicador. Cada objetivo estratégico pode ter um ou mais indicadores. Tá? Aqui nesse exemplo só tem um. E aqui abaixo nós temos as iniciativas, né, ou ações que são tomadas para materializar aquela estratégia, aquele objetivo estratégico. Uma outra questão é que eles fazem uma descrição mais específica, né, dos indicadores. Então, após essa tabela, a gente tem outras tabelas descrevendo o que são esses indicadores, né? Então, existe a fórmula que descreve esse indicador, o objetivo estratégico atrelado e o código daquele indicador. Passando aqui para a próxima etapa, a gente tem o gerenciamento de riscos, tá? Inclusive, é algo que vai ser comentado posteriormente, mas o gerenciamento de riscos são apenas esses 5 fatores de riscos que foram documentados, né, em todo o PET. Então, a gente observa que há uma ausência, né, nesse gerenciamento, numa análise de risco mais precisa e específica. Como é que funciona, né, o detalhamento de risco? Basicamente, eles descrevem como é que o risco funciona, definem a probabilidade, o modelo padrão de engenharia de software, né? Define probabilidade, impacto e o grau. Eles têm ações de prevenção daquele risco e também ações de contingência, tá? E os responsáveis por tais ações, né, seja de prevenção ou de contingência. Lembrando também que o gerenciamento de risco ele é feito numa escala de baixo, médio e alto. E, por fim, uma análise geral de todo o documento. Tá? De pontos positivos, a gente percebeu que o documento, né, ele contém todos os elementos básicos, né, do PET. Ele apresenta, inclusive, no início, uma introdução descrevendo como funciona a estrutura, descrevendo todo o contexto no qual a organização está inserida. Tá? E o único ponto que a gente detectou de melhoria, que realmente é algo que com certeza precisa melhorar, é a análise de risco, né? O gerenciamento de risco. Eles fizeram um levantamento muito escasso, né? Muito pobre acerca do que poderia acontecer, inclusive aquelas ações de cada um dos objetivos estratégicos, eles não têm um risco associado, né? São riscos muito abrangentes e genéricos. Inclusive, isso está atrelado, foi mapeado isso no próprio PET, como uma das fraquezas, né? Um dos fatores internos de fraqueza, eles mapearam essa falta, né, de gerenciamento de risco como uma fraqueza e também como uma dos objetivos estratégicos, né? Eles têm isso futuramente. E, por fim, as referências, né, de onde nós tiramos os documentos, essas informações, e muito obrigado.